Boa noite, turma. Hoje o meu grupo, formado por mim, Thaís, Marcela e Esté, vamos apresentar o nosso tema que retiramos do caderno 1 da EJA, alunos e alunas, as diferentes raízes culturais. Nesse primeiro momento, a gente vai abordar o que é as diferentes raízes culturais. Uma particularidade entre os sujeitos da EJA é a diversidade de origens, marcada pela migração de cidades em busca de melhores condições de vida e oportunidades, durante os anos de 1960 e 1970. Nas metrópoles da região Sul e Sudeste, podemos notar que a sala de aula da EJA é um retrato do Brasil. Outras regiões encontramos alunos que saíram do campo para voltarem ao estudo e à procura de trabalhos formais, formando assim uma enorme riqueza da cultura brasileira, marcada pela diversidade e pela pluralidade. A origem e a bagagem cultural dos sujeitos é diversa. Quando falamos em cultura, estamos nos referindo ao conjunto de ações, elaborações, construções, produções e manifestações de um grupo de pessoas que se dá por meio e através de múltiplas linguagens e pode ser identificado na forma de falar, atuar, reagir, pensar e expressar de cada pessoa desse grupo. A cultura das alunas e alunos da EJA é uma cultura popular do fazer, que se aprende fazendo e vendo fazer. Sendo assim, a cultura marca a visão de mundo e é a base onde a construção de conhecimentos vai se dar. Portanto, os professores e professoras da EJA precisam respeitar cada cultura e experiência de cada aluno e aluno da EJA. Extraímos um fragmento do texto no qual a professora, para lembrar as raízes dos alunos e alunas, ela usou o tema alimentação e suas memórias afetivas como foco de interesse para estimular os jovens e adultos a escrever com naturalidade e influência. Baseando na leitura do texto 7 lições de Álvaro Vieira Pinto, foi possível perceber que a metodologia da professora se enquadra na concepção crítica, pois ela possibilitou uma discussão com os alunos, dando a eles a oportunidade de falar de suas experiências culturais, Além da professora ter demonstrado sensibilidade para com os alunos, ela deixou também que eles refletissem com base em suas experiências e vivências de conhecimentos prévios, assim contribuindo bastante para o processo de aprendizagem de todos, até mesmo dela. Ao final, a professora também conclui que fez um livro com esses relatos desses jovens e adultos. No subtópico As marcas da exclusão, a condição socioeconômica, na sua maioria, os alunos apresentam baixa renda e vivem apenas com o básico. Posto isto, Arroio, em seus escritos, nos diz que, por décadas, esses jovens e adultos são os mesmos pobres, oprimidos, excluídos, vulneráveis, negros das periferias e dos campos. Os coletivos sociais e culturais a que pertencem são os mesmos. Isso se é determinante presente na história da sua educação do que a definição, imprevisão e diversidade de atores, de ações, espaços e intervenções. Arroio, 2005, página 33. Para ele, historicamente, os sujeitos da EJA são os mesmos: pobres, empregados, na economia informal, negros, nos limites da sobrevivência, e seu nome genérico oculta essas identidades coletivas. No texto também fala que a forma de lazer normalmente dessas pessoas são meios familiares, em festas religiosas. A maior fonte de lazer e informação deles são a TV. Essa realidade dos alunos levou a Paulo Freire, nos anos de 1960, a reconhecer o analfabetismo como uma questão não só pedagógica, mas também social e política, no qual educar a favor dos pobres, transformar a pobreza.
Outro aspecto a se considerar para as diferentes raízes culturais é a marca do trabalho, pois as alunas e os alunos da EJA, em sua maioria, são trabalhadores, e a experiência com o trabalho começou em suas vidas desde cedo. Isso acontece tanto na zona rural quanto na zona urbana. Em toda a classe de EJA, o trabalho é apontado tanto como motivo para terem deixado a escola, como razão para voltarem a ela, pois a escolarização é peça-chave em qualquer emprego atualmente. O tema trabalho, ele tem um lugar especial na EJA e deve ser levado em consideração no trabalho das professoras, dos professores e da escola, principalmente no seu planejamento. Vale destacar aqui também que esse trabalho experimentado por esses alunos não passa nem de longe pelo trabalho como atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza e se aperfeiçoa. O trabalho que eles conhecem, que eles praticam, é na maior parte das vezes algo repetitivo, cansativo e pouco engrandecedor. A quantidade de saberes que cada um desses alunos trabalhadores possui em função das atividades que realizam ou já realizaram. Aqui a gente pode notar o que o Arroio e o Álvaro Vieira Pinto nos apresentam como quem são esses sujeitos da EJA e qual concepção de educação devemos propor aos nossos alunos. Porque a gente, como professores, precisamos valorizar e respeitar a trajetória de vida e a experiência de cada aluno. Então, esses saberes que eles adquirem durante o seu trabalho são saberes não escolares, mas são saberes a partir dos quais novos conhecimentos poderão ser construídos. Por isso que devemos levar em consideração. Igual no texto base que a gente tirou para o nosso tema, há vários exemplos dos alunos que praticam diversas atividades trabalhistas diferentes e a professora monta uma tabela e vai tirando os saberes que envolve. Eu vou destacar aqui o do Jonas, né? Ele trabalha como servente de pedreiro e em seus saberes envolvidos a gente pode notar conteúdos matemáticos, como medidas, área, quantidade, cálculos e proporções. E se a professora chegar na sala de aula um dia e montar uma roda e chamar todos os alunos para falarem, né, sobre o seu trabalho, o que fazem, e a professora montar uma tabela com esses saberes envolvidos, vai chamar a atenção dos alunos, né? Os alunos vão começar a olhar a escola de um jeito diferente, vão querer participar ainda mais do conteúdo da escola. E a gente precisa pensar sobre as habilidades que a escola pode ajudar a desenvolver e que contribuem para uma atuação mais eficiente nesse universo diversificado e competitivo que é o trabalho. A gente não quer dizer aqui que a escola deve tomar para si a responsabilidade de preparação do trabalhador, nem deixar a responsabilidade da conquista de um emprego melhor nas mãos dos alunos, pois isso é responsabilidade social das políticas governamentais e empresariais. O que a gente quer pensar é justamente nas formas da escola potencializar essa competência que os jovens e adultos já desenvolvem em sua vida cotidiana, de administrar suas finanças e sua sobrevivência. Ou seja, a escola ela funcionaria como um espaço de conhecimento ligados ao mundo do trabalho, a algo que os alunos têm interesse, né? Porque o trabalho é algo que todo aluno da EJA faz e quer alcançar, os que não têm, porque também dentro de uma turma, de uma classe de EJA, a gente vai encontrar alunos desempregados, alunos que trabalham de forma informal, né? Não só aqueles que trabalham de carteira assinada. Vale destacar que outras motivações levam os alunos jovens e adultos para a escola. Uma delas é satisfação pessoal, a conquista de um direito, a sensação de capacidade e dignidade que traz satisfação pessoal. Então é isso que a escola precisa buscar levar aos alunos da EJA, né? Motivação, né? Chamar aqueles alunos para dentro da escola e manter eles dentro da escola,
para que eles não saiam, não desistam, né? E não sintam um fracasso escolar. Bom, eu sou Esther e eu vou falar sobre a baixa autoestima dos alunos da EJA. Segundo o nosso caderno de análise, que é o caderno de alunos e alunas da EJA. Bom, é comum que os jovens e adultos que ingressam na EJA tenham dúvidas sobre as suas capacidades, seja por eles terem repetido de série, por ter parado os estudos ou até mesmo por nem ter ingressado na escola. E essa baixa autoestima, ela resulta na dificuldade justamente de se entender como um sujeito ativo, né, de saberes, de conhecimentos que são adquiridos ao longo da vida, né, o que acaba colocando em xeque a escolarização, né, que é tida por muitos, principalmente por essas comunidades que eles estão inseridos, como uma fonte essencial de saber. Ou seja, aqueles alunos que não passam pelo processo de escolarização, eles não são entendidos como um sujeito com os conhecimentos mínimos, os conhecimentos básicos. E aí, justamente por esses motivos, né, emerge a necessidade de um trabalho que proporcione essa valorização do sujeito, né, uma valorização individual, né, pautada justamente nas dificuldades, nas necessidades daquele sujeito específico e também nas necessidades do coletivo, né, as demandas que vêm surgindo na turma, que são reflexo justamente dessa comunidade que eles participam, né, esses grupos sociais que os alunos da EJA estão inseridos. E nesse ponto, emerge aí a nossa escolha pelo caderno Alunos e Alunas da EJA, né? Porque nós desenvolvemos uma relação muito íntima com o tema, né, de alunos e alunas, por termos um olhar diferenciado sobre ele. É tanto um olhar né, uma relação aí de certa exterioridade, né, como uma condição de pertencimento, né, porque uma das nossas integrantes, que é a Marcele, ela foi aluna da EJA, né, e eu tenho as minhas experiências de observadora, né, nessa condição de exterioridade, mas também de participante, né, com a condição dos meus pais como alunos da educação de jovens e adultos. Então, pensar sobre os alunos e alunas da EJA é entender justamente algumas necessidades que precisam ser contempladas no processo educativo, né? E uma delas, que é muito importante, que nós percebemos tanto nas experiências que nós adquirimos, quanto nos materiais teóricos analisados na disciplina, é a necessidade de se promover um espaço de interação, né? Esse relacionamento interpessoal, promovendo redes solidárias de acolhimento. É importante, então, a gente não perder de vista que os educandos da EJA, além dessas características que são difundidas, né, como a faixa etária, a classe socioeconômica, essa condição de trabalhador, eles também são sujeitos de direito. O direito que primeiramente foi negado, né, seja pela acessibilidade, seja pela permanência, e um direito, né, que está sendo oferecido no momento que eles ingressam na escola, que é justamente o direito de poder estudar, né, de adquirir uma formação continuada, uma formação ao longo da vida. E aí, só para recapitular, é importante a gente pensar o seguinte, que esses sujeitos, eles aprendem nas interações, né, na interação com outros sujeitos, na interação com o conhecimento, com o mundo em que vivem. Por isso é importante a gente ter clareza da nossa proposta educacional, do nosso público a ser educado e que nos educa também, para entender que as propostas de educação devem se pautar sempre em assegurar o direito desses alunos à educação e assegurar também, dentro do processo, condições para que esses alunos e alunas se sintam valorizados e pertencentes à escola. E aí, para ilustrar tudo aquilo que nós estamos falando, nós resolvemos fazer uma entrevista com uma convidada especial para trazer reflexões sobre a experiência dela na educação de jovens e adultos, na condição de aluna.
né? Ela fez o fundamental e o médio pela EJA, e aí ela trouxe algumas reflexões muito interessantes sobre a necessidade de se falar da educação de jovens e adultos, né, de como é importante essa modalidade de ensino.